Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 5 do livro de Miqueias continua com a mensagem de esperança e redenção, mas também traz uma profecia messiânica, que é uma das mais conhecidas e significativas de todo o Antigo Testamento. Este capítulo fala sobre o surgimento de um líder divino que trará libertação e paz para o povo de Israel, mesmo em meio à adversidade e ao cerco inimigo. O capítulo começa com uma situação de crise iminente para Israel. Miqueias convoca os habitantes de Jerusalém a se prepararem para o cerco. Agora ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, pois cerco contra nós. Ferirão com a vara a face do juiz de Israel. Esta abertura reflete um momento de grande perigo, onde os inimigos de Israel estão prestes a atacar, e o próprio líder de Israel será humilhado. A referência ao juiz de Israel, sendo ferido na face, pode ser interpretada como um símbolo da degradação e da perda de poder e autoridade dos líderes da nação diante das forças invasoras. Historicamente, esta passagem pode estar relacionada ao cerco de Jerusalém por forças assírias ou babilônicas, momentos em que o reino de Judá enfrentou graves ameaças externas. Os assírios, sob o comando de Senaqueribe, cercaram Jerusalém durante o reinado do rei Ezequias, mas foram milagrosamente derrotados por uma intervenção divina, conforme registrado em outros livros proféticos e históricos do Antigo Testamento. Contudo, apesar do cenário sombrio inicial, Miqueias imediatamente muda o foco para uma promessa de esperança e salvação. No versículo 2, encontramos uma das profecias messiânicas mais importantes. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Belém Efrata era uma pequena cidade, aparentemente insignificante, localizada no território de Judá. No entanto, esta cidade foi escolhida por Deus como o local de nascimento do Messias, aquele que governaria Israel. O contraste entre a pequenez de Belém e a grandeza do Messias que dela surgiria é um testemunho do caráter de Deus, que muitas vezes escolhe o que é humilde e desprezado para realizar seus grandes propósitos. Este versículo é reconhecido no Novo Testamento como uma profecia clara do nascimento de Jesus Cristo, que nasceu em Belém, conforme registrado nos evangelhos de Mateus e Lucas. A expressão cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, aponta para a natureza divina e eterna do Messias. Ele não seria apenas um líder temporal, mas alguém cujas raízes estão na eternidade, implicando sua divindade e o cumprimento do plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Essa promessa messiânica foi central para a esperança de Israel, que aguardava a chegada de um libertador divino que restauraria o reino de Davi e traria paz e justiça duradouras. O profeta continua descrevendo o papel do Messias como o pastor que governará Israel com a força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. Ele permanecerá e os apacentará com a força do Senhor, com a majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Esta imagem de um pastor aponta para um líder que cuida de seu povo, que os guia e os protege. O Messias não governará como um tirano, mas como um pastor amoroso, refletindo o caráter de Deus como o bom pastor de seu povo. A promessa de segurança e paz está ligada à presença e ao governo do Messias. Quando ele estiver reinando, o povo habitará em segurança e sua fama e poder se estenderão por toda a terra. Esta visão escatológica de um reino de paz é um tema recorrente nas profecias do Antigo Testamento, apontando para o futuro reinado do Messias quando a justiça de Deus será plenamente estabelecida. No versículo 5, Miqueias declara que este será a nossa paz. A paz prometida por Miqueias não é apenas a ausência de conflito, mas a presença do próprio Messias, que será a fonte de paz para Israel e para todas as nações. Essa paz é uma paz completa, que abrange a reconciliação com Deus, a justiça social e a segurança física. No Novo Testamento, essa profecia é cumprida em Jesus Cristo, que é chamado de Príncipe da Paz, e que trouxe a paz entre Deus e os homens por meio de sua morte e ressurreição. O profeta, então, descreve a resistência de Israel contra a Síria,
uma potência que simboliza todos os inimigos do povo de Deus. Quando a Assíria vier à nossa terra, e quando pisar nos nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens. Estes 7 pastores e 8 príncipes representam uma liderança divina e completa que será levantada para defender Israel contra seus inimigos. O número 7, na simbologia bíblica, frequentemente representa plenitude ou perfeição, e o número 8 pode simbolizar um novo começo, indicando que Deus proverá tudo o que é necessário para a defesa e vitória de seu povo. A profecia continua afirmando que o remanescente de Jacó será como o orvalho do Senhor, e como a chuva sobre a relva, que não espera pelo homem nem depende dos filhos dos homens. Esta imagem reflete a dependência total do remanescente de Israel em Deus, em contraste com aqueles que confiam em sua própria força ou em alianças humanas. O orvalho e a chuva são bênçãos divinas que sustentam a vida, e assim será o remanescente de Jacó, abençoado por Deus e espalhado entre as nações para ser uma bênção para o mundo. Miqueias, então, descreve o remanescente como um leão entre as nações, feroz e poderoso que ninguém pode resistir. Esta metáfora de força e invencibilidade aponta para o futuro triunfo de Israel sob a liderança do Messias. O povo de Deus, que agora é oprimido e disperso, será restaurado e capacitado para prevalecer sobre seus inimigos. Eles serão um instrumento de julgamento contra as nações que se levantaram contra o Senhor e contra seu povo. No entanto, essa vitória será acompanhada por uma purificação do próprio Israel. Miqueias declara que naquele dia, o Senhor cortará os cavalos e destruirá os carros de guerra do meio de Israel. Destruirá as cidades fortificadas e derrubará todas as fortalezas. Ele também eliminará as feitiçarias e as imagens esculpidas, e não haverá mais adoradores de obras feitas por mãos humanas. Esta purificação aponta para a remoção de tudo o que é mundano e contrário à vontade de Deus em Israel. O povo de Deus será purificado de todas as formas de idolatria e de confiança em coisas materiais, para que possam servir ao Senhor de todo o coração. O capítulo conclui com uma declaração de julgamento sobre as nações que não obedecem ao Senhor. E vingar-me-ei com ira e com furor sobre as nações que não ouviram. Esta é uma afirmação final da justiça de Deus, que não permitirá que a desobediência e a rebelião permaneçam impunes. As nações que se recusarem a se submeter ao governo do Messias e à lei de Deus experimentarão seu julgamento justo. O capítulo 5 de Miqueias é, portanto, uma profecia rica e multifacetada que aponta para o futuro governante messiânico, que trará tanto julgamento quanto redenção. Ele anuncia a vinda de um rei divino que será nascido em Belém, cujo reinado trará paz e justiça não apenas a Israel, mas a todas as nações. Este capítulo é uma clara antecipação do Evangelho, que revela Jesus Cristo como o cumprimento desta promessa messiânica. Ele é o pastor-rei, que guia, protege e salva seu povo, e que um dia voltará para estabelecer seu reino em plenitude. Essa profecia também desafia os leitores a considerar a natureza da verdadeira liderança e da paz que Deus oferece. Ela nos convida a confiar na provisão e na proteção de Deus, a nos afastar da idolatria e da confiança em coisas materiais, e a esperar pacientemente pela realização plena das promessas de Deus em Cristo. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.